Eu convido a amada igreja a abrir a Sagrada Escritura. Nós vamos estar lendo só um versículo como base. Está lá em Lucas capítulo 18, versículo 27. Eu quero ler só a parte B. Se quiser depois deixar, a gente vai estar falando sobre alguma parte desse texto. E depois estaremos ainda percorrendo pela palavra de Deus. Amém? Lucas, capítulo 18, versículo 27, parte B, que diz assim: o que é impossível para o ser humano é possível para Deus. O que é impossível para o ser humano é possível para Deus. O que é impossível para o ser humano é possível para Deus. Você está entendendo, irmãos? Você está entendendo o que Deus quer fazer aqui nessa noite? Eu convido você a ficar de pé. Eu quero que você estenda a mão para cá para estar me abençoando. Nós queremos ser canal de Deus aqui neste lugar. Eu creio que tem profetas do Senhor aqui. Amém? Estenda sua mão para cá para me abençoar. Me abençoe. Senhor Deus, já nós te adoramos na beleza da tua santidade, ó Pai. Aqui estamos, Senhor, reunidos em família, Pai. Querendo ouvir a tua voz, Senhor. Querendo ser tocado pelo teu Santo Espírito, ó Deus. Nós te pedimos, Senhor, nessa noite, que o Senhor venha sobre nós, Senhor, de uma maneira personalizada, Senhor, que o Senhor possa falar na vida e no coração de cada um aqui nesta noite, ó Pai. Queremos ser tocados por ti, ó Deus. Queremos ser envolvidos por ti, ó Deus. Nós queremos declarar nessa noite que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus sobre nossas vidas, Senhor, que a nossa confiança, que a nossa fé está em ti. Espírito Santo, eu te peço nessa noite, venha sobre nós, venha sobre este povo, venha sobre a minha vida, Deus, venha sobre todos nós aqui, nos envolvendo com a tua graça, nos envolvendo com o teu amor, Pai, porque precisamos de ti, Espírito Santo. A tua palavra diz, Jesus, que quando o Senhor fosse, Senhor, te deixaria com dois que tem Espírito, Pai, o Espírito Consolador, o Espírito Ministrador, o Espírito que nos transforma. Ó Espírito Santo, eu te peço, fique à vontade entre nós. Espírito Santo de Deus, só tu tens a liberdade aqui neste lugar. Oh, agora na autoridade do nome de Jesus, nós anulamos qualquer espírito das trevas. E nós agora declaramos a soberania de Deus aqui neste lugar. A soberania de Deus em todos os lugares onde essa mensagem está chegando. Que venha a glória, que venha o poder de Deus sobre nossas vidas. Assim nós oramos no nome de Jesus. Jesus, Jesus. Você pode aplaudir esse nome. Fala Jesus. 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 Esse nome é poderoso. Este nome é poderoso. Vamos cantar, amado. Quando muitas vezes, sabe a mim? Tá bom, obrigado. É novo, né? Não tem que saber. A xícara também. É impressionante, irmãos, que eu gosto sempre de deixar chaves, né? Quem já ouviu mensagem sabe assim. Eu gosto de deixar chaves. Eu tenho uma chave, muitas vezes eu estou orando e parece que o céu está de bronze, né? E eu moro num lugar meio pesado, chamado Bahia, Salvador. E muitas vezes ali nós temos que consagrar o nosso ambiente. Eu consagro a minha casa. E muito interessante, às vezes o céu está meio fechado sobre o... Percebe a luta espiritual muito forte. Eu começo a clamar Jesus. Ó, eu só de falar esse nome eu já começo a ficar arrepiado. Yeshua HaMashiach, oh meu Senhor, meu Salvador. Irmãos, o ambiente vai sendo transformado. Uma vez eu peguei meu filho, Samuel, falei assim: Samuel, vem aqui. Depois você pergunta aí.
Sente neste lugar a unção descendo. E ele chegou e falou assim, pai, eu fico todo arrepiado aqui. Mano, tu sente a unção de Deus descendo. E eu creio que vai acontecer isso nessa noite. Você crê que milagres irão acontecer aqui nessa noite? Você crê? Então eu creio, amados. Na nossa vida, nada acontece ao acaso. Nada acontece ao acaso. Nós estamos aqui ministrando a palavra de Deus. E se o terreno estiver afofado, preparado, a semente vai ser lançada. Amém? E eu creio que frutificará. Você crê? Você recebe isso aí? Você vai recebendo a sua semente? Glória a Deus. Esse texto é precioso. O texto, se você for ler todo o contexto histórico, começa na parábola do jovem rico. Esse jovem rico, ele fala assim: o que eu posso fazer para ter o reino, herdar o reino dos céus? Aí Jesus começa a falar os mandamentos todos para esse jovem rico. E a palavra de Deus pega e ele fala para Jesus assim: mas eu já tenho guardado todos esses mandamentos. E aí Jesus disse: faz falta uma coisa. Lá, vende tudo que tu tem, dá aos pobres. Neste momento, os jovens se entristeceram. Pastor, eu não sabia o que é pregar hoje. O Senhor deu a chave. Eu tinha até uma outra mensagem para falar sobre sabedoria com a igreja, se você fosse chamar. Mas essa é a chave de todo o coração. Talvez tenha algo na tua vida, não estou falando para você pegar e dar tudo, não. Era aquilo ali que prendia aquele jovem de receber o reino de Deus. Deus, ele conhecia o coração do jovem. Deus sabia o que ele tinha. Vou pegar um gancho no que eu ia pregar para você. Salomão diz que na vida tudo é o quê? Vaidade. Não vou pregar isso não. Não outra oportunidade de pregar para vocês sobre isso. Mas esse jovem, dentro do coração dele, tinha algo que estava o prendendo de receber o reino de Deus. E talvez você aqui nessa noite tenha falado comigo assim: pastor, ou consigo mesmo, ou com a família, eu não estou entendendo. Eu tenho ido para a igreja, eu tenho buscado a Deus, mas a minha vida parece que não tem sido transformada. Parece que não estou vendo o reino de Deus sobre a minha vida. Aí Jesus te chama nessa noite. Quem tem a primazia? Quem tem o primeiro lugar na sua vida? Jesus. 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 Tu começa a falar com o Espírito Santo de Deus: Jesus, você tem alguma coisa que eu estou colocando em primeiro lugar? Jesus, tira. Jesus, me mostra. Que muitas vezes, meus amados, nós não sabemos. Nós não sabemos. Nós precisamos que o Espírito Santo de Deus venha nos revelar. Porque durante a madrugada, durante o momento, não necessariamente pela madrugada, mas no momento em que você estiver orando, começa falando com Deus assim: Deus, estou precisando que o Senhor me revele. Me mostre. Amém? Agora eu vou voltar para a mensagem, posso? Isso era mensagem, isso era uma palavra para alguém, que eu não sei, o Espírito Santo não me falou para quem era. Mas é para alguém que está precisando receber essa semente hoje. Amém? O tema da mensagem é: o que é impossível para você é possível para Deus. Amém? Esse texto trata de uma dualidade entre o poder de Deus e a limitação do homem. Como podemos trabalhar com isso? Limitação do homem. Vamos didaticamente trabalhar sobre a limitação do homem. Nós, seres humanos, lá no jardim do Éden, quando Adão pecou e Eva pecou, nós herdamos de que, Adão e Eva? Uma descendência pecaminosa. Não é isso? Está lá em Romanos 3:23,
Eu tenho que botar óculos, irmão. Estou ficando velho. Que diz assim: todos os pecados, o quê? Destituídos estão da glória de Deus. Então todos nós, lá pela descendência caída, nós perdemos e nós temos na humanidade essa essência da natureza pecaminosa. Nós temos também uma impotência diante do pecado. Está lá em Romanos 7, depois se vocês quiserem, 18 e 19, que o apóstolo Paulo diz assim, ó: o bem que eu quero fazer, este eu não faço, mas o mal ele fica me assediando dia após dia. Então isso aí é a natureza humana nossa caída que aconteceu. Então nós queremos muitas vezes estar fazendo mal, de repente a gente está falando aquilo que não deveria falar, a gente está fazendo aquilo que não deveria ser dito. Eu não estou falando, eu estou falando com cristãos, amém? Amém. Eu não quero ser hipócrita, irmãos, que às vezes tem pastores, pessoas que parecem que ele vive no outro céu, amém? Ele vive fora da terra. Nós seres humanos, eu sou pastor, mas nós somos seres humanos, amém? Amém. Carne se divide descalço em dor, amém? Igualzinho você. Às vezes, irmão, de repente eu me pego pensando no que eu não deveria pensar. Falando o que não deveria falar. Você sabia que só de você falar de uma pessoa, sem a pessoa estar presente, o nome disso é fofoca? Irmãos, às vezes sai que nós temos, às vezes, as pessoas tão abençoadas no nosso serviço, que a gente não aguenta, toda carne de carne, não era para ser dito, falei, perdão, Senhor. Só acontece comigo, né? Não, mas é uma bênção tão grande que às vezes trabalha com a gente pudesse torcer o pescocinho assim, né? A gente acaba pecando. Então acontece só com o pastor, né? Graças a Deus. Mas então isso é o que? Pela natureza caída. O que eu deveria fazer? Ir lá falar com a pessoa ou ficar o quê? Quieto. Mas às vezes a língua nossa coça. Claro que eu não sou nem... Não posso falar não. Só para descontrair um pouquinho com as irmãs. Mas é verdade, irmãos. Entendeu? Há uma coisa de pecar muito diferente de viver no pecado, amém? Eu creio que o servo de Deus não vive no pecado, amém? Eu creio nisso. Quando ele peca, o Espírito Santo automaticamente o que faz? Errou, vai se consertar. Acontece isso. O que é uma vida de pecado? Dá um exemplo: a pessoa vive no adultério. Vou dar um exemplo bem crasso aí. Obviamente é o quê? Ele está vivendo uma vida de pecado. Ele constantemente está acontecendo aquilo ali. É uma atitude que ele toma, é uma vida assim. Então eu não creio que o servo de Deus, se você está vivendo isso aí, ó, se converta, meu irmão, senão tu vai para o inferno. Estou sendo sincero. Então, eu vim aqui com a espada. Amém? E com óleo também, depois para descer. O óleo curador do Espírito Santo. Natureza pecaminosa. Impotência diante do pecado. São tudo problema dos homens. Homem, quando eu digo nós, raça humana. Limitação de sabedoria e conhecimento. Isso aqui que nós abrimos, 1 Coríntios 1:25. Você não costuma marcar o negócio na Bíblia? Eu convido você a marcar esse texto aí. 1 Coríntios 1:25. Diz assim: porque a loucura de Deus é mais sábio do que a sabedoria humana. E a fraqueza de Deus é mais forte que o quê? A força do homem, a força. Aqui tem outra versão, né?
nós, seres humanos, não somos dotados da sabedoria divina, a não ser quando Deus vem sobre nós. Eu não vou falar isso não, isso aí é tema de uma outra mensagem. Então, nós temos limitações com relação à sabedoria, amém? Amém. A palavra de Deus mostrou isso. Agora nós vamos para o poder de Deus, é a nossa outra dualidade. Deus, na sua natureza, Ele é um Deus o quê? Onipotente. O que significa isso, igreja? Ele tem todo o poder nos céus e na terra, e debaixo de todo lugar. O nosso Deus, Ele é onipotente, Ele tem todo o poder. O nosso Deus, Ele tem toda a soberania divina. Abre para mim Isaías 46, 9 aí, por favor. Isaías 46, versículo 9 e 10. Diz assim: lembre-se das coisas passadas, das coisas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade revelo as coisas que ainda não sucederam. Eu digo: o meu conselho permanecerá em pé, e eu farei todas as minhas vontades. Ah, queridos, o nosso Deus tem todo o poder, porque Ele é soberano, porque Ele tem toda a soberania, porque Ele é onipotente e tem todo o poder. Não há oração que o nosso Deus não possa responder. Talvez você esteja falando comigo assim: pastor André, mas eu tenho orado e não tenho ouvido essa resposta de Deus. Mas eu quero te dizer nessa noite: Deus tem fruto para a sua oração de 3 respostas. Talvez você não saiba. Deus pode falar para você sim, Deus pode falar para você espera, e Deus pode falar para você o quê? Não. Então entenda, não tem oração que você faça que Deus não possa responder. Não tem problema que Deus não possa o quê? Resolver. Pastor André, tu não sabe da minha situação, tu não conhece o meu marido, tu não conhece a minha esposa, tu não sabe da minha história. Deus, Ele não pode resolver a minha situação. Eu declaro para você, meu irmão, nessa noite: não há problema que o nosso Deus, o onipotente, não possa resolver. Talvez para você, é óbvio, nós somos ilimitados, conforme eu iniciei essa mensagem, mas Deus diz para você: todo poder lhe é dado nos céus e na terra. Então não há problema que Deus não possa resolver. Não há promessa que Deus não possa cumprir. Talvez você me fale assim: pastor André, mas Deus me prometeu. Quero falar 2 coisas para você. Realmente foi Deus que te prometeu? Primeira coisa, porque se Deus prometeu, querido, minha irmã, meu irmão, eu tenho absoluta certeza que o nosso Deus, Ele vai cumprir. Passa céu, passa terra, passa tempo, mas as promessas de Deus vão se cumprir sobre a tua vida. Creia nisso. Você pode aplaudir ao Senhor. Glória a Deus, eu te louvo, Senhor, porque o Senhor cumpre as suas promessas. De manhã cedo cantamos aqui o louvor: Deus de promessa. E Deus, Ele cumpre as suas promessas. Amém, queridos? Nosso Deus, Ele também não tem montanha que Ele não possa aplainar. Você crê nisso? Você crê nisso? Pastor André, esse monte está muito grande. Eu não consigo transpassar esse monte não, pastor André. É muita dificuldade, pastor André. Eu não consigo. Eu declaro para você nessa noite, no poder do nome de Jesus, que não há montanha que o nosso Deus não possa aplanar. Não tem. Se teu marido é uma montanha, Deus vai aplanar o seu marido. Se teu trabalho é uma montanha, Deus vai aplanar o teu trabalho. Queridos, o que
do monte, da dificuldade que está se levantando diante de você, mas eu estou te apresentando nesta noite um Deus que não tem montanha que Ele não possa aplainar. Nosso Deus, não tem tempestade que Ele não possa acalmar. Pastor André, e olha que tempestade eu conheço. Tempestade eu conheço. Irmãos, se nós formos viver aqui, se eu for falar a vida de cada um aqui, cada um vai me contar uma história. Talvez os mais novos menos, talvez os mais antigos maior. Conta uma história que um pastor tinha um irmão que... Irmão não, uma pessoa que estava na ponte para se matar. Ele ia se jogar da ponte. E aí o pastor falou, não, eu vou lá conversar com essa pessoa. Aí ele foi lá conversar. Aí ele começou a conversar, passou 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas conversando com esse homem. Daqui a pouco os dois deram a mão e pularam os dois. Claro que isso é uma história, mas é para te falar que todos nós temos problemas. Cada um mais sério que o outro. O meu problema, talvez se eu contar para você, tu vai falar assim para mim, ô pastor André, morre, isso é tiro de letra. Mas por quê? É o qual? É o meu problema, não o seu. Amém? Se você falar talvez o teu para mim, eu como pastor, normalmente a gente ouve, né? Eu ouvi muito. Eu gosto muito mais de ouvir do que falar. Porque muitas vezes as pessoas quando vêm conversar com a gente, ele quer simplesmente ouvir. E depois no final a gente dá uma orientação, pede, ora a Deus e pede uma orientação, dá uma orientação de Deus. Meu amado, mas todos nós aqui nesse auditório, sem exceção, já passou por tempestade. E eu quero dizer outra coisa. Tem alguns que estão passando por tempestade. Eu não quero ser pessimista não, mas tem outros que vão passar daqui a pouco. Que isso, pastor André? Eu estou falando, irmãos. A vida é ciclos. São ciclos que vêm sobre nós. Você decide nessa noite você andar por circunstâncias ou por vista, ou você decide andar pelo aquilo que a palavra de Deus nos orienta. Ponto final. Este é o resumo da mensagem. Não estou acabando não, falta uma pedacinho. Mas você decide o que você quer viver nessa noite. Eu declaro que não há batalha que o nosso Deus não possa vencer. Não há batalha. Não há batalha. Não há batalha. Não há batalha. Quando tu fala assim para mim, pastor, por que então, pastor? Por que, pastor? Lá em Gênesis, diz assim, por acaso tem algo demasiadamente difícil para o Senhor? É uma pergunta retórica. Isso acontece lá em Gênesis, quando Sara, o anjo aparece para Abraão e fala para Abraão que Sara vai ter um filho. Sara já, vamos botar o português claro, já estava na menopausa, para lá de Bagdá. Abraão já era coroaço. Aí Sara, no coração dela, o que aconteceu? Gerou o quê? Dúvida. Ela duvidou, ela escarneceu. Depois você lê, lá em Gênesis. E nesse momento, o anjo virou para ela e falou assim, ei, Sara. Ela ficou sem gração com o anjo.
Isso é engraçado. Ela ficou, igual você fala, de cara. É que às vezes eu prego para jovem. Ela ficou, irmão. Que o anjo virou. Imagina tu falar assim, ó. Imagina você. Se coloca na posição lá. Você está escutando um lugar onde você não deveria escutar, que tu estava atrás da porta. Aí ela escutou o que o anjo falou com Abraão. Aí ela duvidou, falou assim, pô, ele está de onda comigo, né? Voar, agora. Entendeu? E aí, irmãos, o anjo falou para ela assim: acaso há coisa demasiadamente que eu não possa fazer? Essa é a pergunta que Deus colocou para falar, para dizer para você aqui nessa igreja, nessa noite. Há coisa demasiadamente que Deus não possa mudar na sua vida? Há coisa, Samuel, há coisa, pastor, há coisa, irmão, há coisa que tu acha que Deus não tem condição de fazer nessa noite? Tu acha que tem coisa que Deus não tem condição de fazer nessa noite, na sua vida, aquilo que você tem orado? Esse Deus onipotente, onipresente, onde que Ele tem todo o poder nos céus e na terra, embaixo da terra, em todo lugar. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. Há coisa que Ele não possa fazer na sua vida, por que então que Ele não faz? Será que o problema está no nosso Deus ou o problema está em nós? Esse jovem rico não herdou o reino dos céus porque ele tinha o coração dele voltado na riqueza. Talvez nós não temos recebido coisa de Deus porque o nosso coração está desalinhado com a vontade de Deus. Deus quer te alinhar nessa noite com a vontade dele. Porque Deus é que nos fez falar em João 10:10, eu vim trazer vida e vida em abundância. É isso que Deus preparou para os seus filhos. E eu creio nisso. Eu não estou falando que você não vai passar por adversidade. Eu estou falando que quando vier a adversidade sobre a sua vida, você vai estar alinhado com o poder de Deus. E o nosso Deus vai na frente, atrelando os caminhos, aparando os caminhos. É isso que eu estou dizendo para você. Ele vai te fortalecendo. Ele vai te fortalecendo para você passar. Porque às vezes, irmão, nós temos que realmente tomar umas pancadas da vida. Porque nós somos muito frouxos. Perdoa de dizer isso nessa noite. Muitas vezes nós somos muito crentes mimimi. Quando nós vamos ver os crentes do Antigo Testamento, eles eram o quê? Eles eram mortos pelo amor de Deus. Agora se alguém chega e fala mal, tá falando mal de mim, não quero mais dizer não. Nós somos muito mimimi. Deus está querendo criar uma geração de crentes fortes. De crentes que sabe, não vive por vista, não vive por circunstância. Muitas vezes eu falo isso com a minha esposa. Nós não podemos andar por vista, está tudo errado. Não importa, está tudo errado. Eu sei que a palavra de Deus diz. E se a palavra de Deus diz, eu não vou mudar. Não adianta. Quem conhece a minha história sabe. Eu passei uma época da minha vida que no ministério ficou se titubeando. E Deus falou comigo, me mostrou o caminho. E hoje para mim está sendo profético essa noite. A primeira vez desde que aconteceu que eu estou pregando nesta igreja de novo. Deus está falando para você. Eu tenho tempo para trabalhar contigo. Você tem que ser moldado. Você tem que ser trabalhado, mas você vai tomar umas pancadas, mas seja forte. Porque você vai sair dessa luta mais preparado, porque eu preciso de guerreiros. Nesse tempo não pode ter cristão boca mole. Deus está formando um exército forte. Para quando
vier as pancadas, saber o que vai fazer. Não há Deus, queridos, maior que o nosso Deus. Você serve um Deus todo-poderoso no céu e na terra e embaixo do céu. Não há outro Deus tão forte como o nosso Deus. Tu tem que entender isso na tua vida. Só aí você vai começar a experimentar. Só aí você vai conseguir experimentar. Só aí você vai começar a entrar na presença do soberano Deus. E de repente tu falar com ele assim, ó, chorando diante dele, falar assim: Deus, rasga as vestes diante dele, falar assim: Deus, eu não estou mais aguentando, o Senhor tem que moldar isso, me mostra, Deus. Senão eu vou jogar a toalha, eu não estou mais aguentando. Tu tem coragem de falar isso para Deus? Mas nós muitas vezes não fazemos, nós fazemos isso para Deus. Nós muitas vezes queremos mostrar uma de bom crentão. Oh, soberano Deus, oh, santo dos santos. Você tem que entrar na presença de Deus. Se você está mal, fala assim: Deus, olha só, Deus, o pecado está me assediando. Eu estou com vontade de cair. Tu tem coragem de falar isso para Deus? Ei, chama cantoroso. Que aí você vai se fortalecer. Que aí o diabo não vai ter vez na sua vida, na vida da sua família. Tu tem coragem de falar para sua esposa, para o seu esposo, falar assim: olha, amor, vamos orar porque o diabo está nos assediando. Quantas famílias estão sendo destruídas? Olha, a igreja aqui nós estamos congregando, nós passamos uma semana num congresso só de família. Com 500 pessoas, mais de 1.500 pessoas assistindo online. Irmãos, divórcios foram cancelados, já estava marcado para ser, e foi cancelado. Olha o poder de Deus. O problema deles agora está sendo: como vai cancelar que eu estava com a audiência marcada? Irmãos, Deus, Ele quer fazer milagres na sua família. Deus quer restaurar a sua família. Deus quer fazer uma família forte. Eu queria cantar aquele terceiro louvor, não sei como que é, porque está todo coral aqui, eu não sei se você quer, regente, botar só umas 2 ou 3 pessoas aqui, eu não sei, aquele terceiro louvor, porque esse coral todo subir, aí vamos toda a igreja fazer um grande coral, vamos fazer assim? Nós vamos agora separar 5 minutos. Vocês me dão 5 minutos? Vocês querem 5 minutos? É o terceiro louvor. Ou se você quiser também pode ser o quarto, porque eu senti no espírito, tem gente com um espírito de depressão aqui. E Deus está querendo destruir esse espírito. Mas o Espírito Santo de Deus vai precisar só de você. Sabe que Ele vai precisar de você, igreja? Só de um coração aberto. Eu não vou nem chamar você para vir aqui na frente, não. Nada disso. E você vai ficar de pé louvando a Deus. Cantando. E aí, quando você estiver cantando, adorando a Deus, você vai fazer desta oração, ou desta canção, a sua oração. Você pode fazer isso. Vamos ficar de pé, a igreja. Porque não há nada. O texto que o Espírito Santo falou no meu coração para sair nadando com a igreja.